Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olá, Vitor. Boa noite. Tudo bem, Betânia? Tudo jóia. E você? Boa noite. Tudo ótimo. Prazer revê-lo. Estou ajeitando minha câmera aqui. Eu não sei porque eu abro live no Instagram, ele abre com a câmera virada para o outro lado, mas eu tenho que... Tá ótimo. Isso, então, para a gente aqui tá perfeito. Eu te Tá, vendo beleza, com maravilha. perfeição. Muito obrigada, viu, por aceitar o convite mais uma vez para estar aqui com a gente. Né? Nós já tivemos o prazer de conversar com você anteriormente sobre a indenização pela perda do tempo, né? Que é um tema super importante e atual. E agora, hoje, novamente, para a gente discorrer sobre um outro tema, né? Sim. Que também é muito importante, que é o direito do passageiro aéreo. Impressionante, né? Como as companhias aéreas no Brasil são demandadas, vêm sendo demandadas. Deixa eu só te apresentar aqui para o pessoal, Vitor. Vou ler o seu mini currículo aqui rapidamente. O Vitor se chama Vitor Guglinski, ele é advogado, especialista em direito do consumidor, professor de cursos de graduação e pós-graduação, professor do SERS, curso online, professor da Escola Aberta de Direito Contemporâneo, do professor Renato Porto, coordenador da Escola Superior da Advocacia da 6ª Subseção da OAB de Minas Gerais, Cataguases, membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais, autor de várias obras jurídicas, colaborador da Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal. Um prazer tê-lo aqui de novo, Vitor. Muito obrigada aí. E professor do Instituto de Direito Real. E professor do Instituto de Direito Real, com certeza. É um Vamos lá, Vitor. Prazer estar aqui, saudações aí a todo mundo que vai nos acompanhar, né? Tá chegando aí, que ainda vai chegar. É sempre uma alegria poder conversar com vocês aí, tá? Manda um abraço pro Bentes aí. Tá. Já encontrei ele lá em Juiz de Fora, lá no meio perdido no shopping, lá batemos um papo rapidinho, mas eu tava de saída, qualquer hora eu vou Você esteve aqui encontrar. em Juiz de Fora, quando você estiver aqui, fala comigo. Vou dar um toque em vocês aí. Fala assim, pra gente encontrar. Em breve eu tô pra ir em Juiz de Fora. Ótimo. Aí você fala com a gente. Mas vamos lá, Vitor. Muita coisa pra gente falar sobre esse tema, né? A impressão que eu tenho, e me corrija aí se eu estiver errada, é que até o custo da passagem aérea no Brasil sofre algum tipo de interferência em virtude do número de demandas que nós temos hoje contra as companhias aéreas. Muita ação indenizatória, né? Sim, as companhias, Betânia, elas argumentam, elas jogam esse argumento, né? A gente está passando por um problema, na verdade, para contextualizar quem está nos acompanhando, um problema muito sério. Principalmente os advogados, não só os consumidores, mas também a advocacia, passando por um problema. Recentemente, uma acusação por parte das companhias aéreas de litigância predatória, né, de advocacia exacerbada. Eles usam os termos assim, né? A Azul, eu posso até falar isso porque isso é público, é uma informação pública. A Azul, inclusive, produziu um vídeo que ele está juntando nas petições, nas contestações dele em forma de QR Code, para informar os juízes que as companhias aéreas não causam os danos que os consumidores falam. Tal. Realmente a gente tem um problema no Brasil com as Lautechs, né, com essas startups aí que tentam, primeiro, prestam serviço jurídico sem ser da área do direito, sem ser advogado, né? Tivemos recentemente 2 condenações, saiu notícia essa semana. Isso, eu vi essa daquela semana. AirHelp e uma outra empresa aí, que condenados numa ação civil pública. E o problema é que isso afeta toda a advocacia, mas não só a advocacia, né? O advogado que litiga contra a companhia aérea, né, dentro das 4 linhas da legislação, né, dentro das normas da OAB, dentro da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, esses advogados acabam sendo atingidos por isso também. Né? A injustiça da situação está aí. E os próprios consumidores estão sendo acusados de alta litigância. Mas se existe uma alta litigância, Betânia, é porque o desrespeito ao consumidor
é enorme. Sem O dúvida. serviço é péssimo, você não consegue. Essa semana eu tentei remarcar uma passagem para um colega que está vindo aqui em Cataguases da palestra mês que vem. Eu não conseguia, a ligação caía, entendeu? Era robô que atendia. Quando passava para o atendente, caía a ligação, derrubava. No WhatsApp, a companhia aérea não dava opção para você fazer o remanejo do voo. Enfim, um calvário você É lidar com verdade. a companhia aérea no Brasil. E eles usam esse argumento para falar assim, a passagem é cara porque você litiga demais. Mentira. Uhum. Isso representa, para as companhias aéreas, não chega nem a 2% do custo dela. Tá? O que traz prejuízo para as companhias, são dados desconhecidos, né? O que encarece muito a passagem aérea, mas isso não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, é combustível de aviação. Porque o combustível de aviação, ele é dolarizado, ele acompanha o preço, a flutuação do barril de petróleo. Uhum. Mesmo no Brasil. Então, se em qualquer lugar do mundo, o combustível ele é cotado em dólar. Né? E temos outros custos aí na operação aérea, que realmente, pela própria natureza, é uma operação cara, porque é uma operação muito delicada. Né? Tem que ter uma segurança absoluta, segurança custa caro, né, para o consumidor. Só que isso não pode jamais ser jogado na conta do consumidor pelo exercício dos direitos legítimos que ele tem. Então, transferir a má prestação de serviço, né? A culpa da má prestação de serviço no valor da passagem realmente seria um absurdo total. Você falar assim, olha, eu sou ruim, eu presto o serviço péssimo porque você me processa. Exato. E aí eu vou te cobrar por isso. Pela minha má prestação de serviço. É absurdo, mas eles tentam jogar isso na conta do consumidor. A questão é a seguinte, eles fazem um comparativo, Betânia, com os Estados Unidos, com a Europa. Estados Unidos não é parâmetro, porque o próprio regime jurídico americano é baseado na common law, né? Não é civil law igual no Brasil. Aí você fala, mas na Europa o direito brasileiro é baseado no direito europeu, no direito italiano, alemão, etc., e inclusive nas diretrizes da União Europeia, principalmente nesse setor de viagem, de transporte, turismo. Só que lá na Europa funciona. Você tem diretivas europeias que prevêem, por exemplo, no caso de overbooking, o pagamento imediato de indenizações, de compensações ao passageiro, né, que são pagas ali na hora. E não é através de voucher, através de crédito, através de não sei o que, não. Paga em euro. Como é que é feito isso aqui no Brasil? Se eu chego, tá lotado o voo, e aí? Então, isso é o overbooking. Né? O overbooking que é uma prática comercial que, pela jurisprudência, é considerada abusiva. Pela doutrina também. Por quê? É um ato deliberado da companhia aérea que simplesmente ela coloca mais passagens à venda do que a capacidade da aeronave que vai fazer a viagem. Então, imagina, você tem lá uma aeronave que tem capacidade para 200 passageiros. A companhia aérea coloca para aquele voo 250 bilhetes. Por que ela faz isso? Né? Do ponto de vista empresarial, comercial, a gente até compreende. Por quê? Acontece muito no-show. Né? O que é o no-show? O não comparecimento do passageiro para embarque. Aí, qual a conta que eles fazem? Olha, a nossa taxa de no-show para esse trecho aqui é mais ou menos isso aqui. Né? Mais ou menos X%. Só que pode acontecer, como de fato acontece, de todo mundo comparecer para embarcar. E aí alguém vai rodar. Né? Alguém vai ficar de fora. Isso que na resolução 400 da ANAC a gente chama de preterição de passageiro. Né? Que o overbook é uma das formas de preterição de passageiro. Então, quer dizer, no overbooking você não consegue embarcar. E aí existe uma previsão de pagamento de compensação na resolução 400 da ANAC. Né? A companhia aérea convida, entre aspas, né, quem já estiver dentro do avião a desembarcar, ou quem não conseguir embarcar tem que oferecer uma compensação. Né? Só que como é que as companhias fazem? Se eu falar assim, então beleza, faz o Pix aí para minha conta. Né? Estorna para o meu cartão. Sim, né? Não, nós vamos te dar um voucher. Nós vamos te dar um crédito. Quer dizer, ela prende o passageiro. Né? Isso, vincula a uma outra viagem. E olha, você vai usar isso aí em outra oportunidade, etc. e tal.
mas não é da mesma forma que na Europa. Então, não dá para comparar Brasil com Europa. Né? E outra coisa, no Brasil você tem um acesso à justiça, né? Isso é um fato, é um fenômeno realmente que aconteceu, principalmente depois da criação dos juizados especiais, em 95, que a justiça sempre foi muito caro você demandar. Processo é uma coisa cara, né? Então, com acesso à justiça, né, e quase que ao mesmo tempo, o Código do Consumidor de 1990, quer dizer, veio 5 anos antes, veio a Constituição de 88, com a redemocratização, prevendo uma série de direitos fundamentais, inclusive a própria defesa do consumidor, é um direito fundamental, está lá no artigo 5º, inciso 32 da Constituição. Vem o Código de Defesa do Consumidor, vem a lei dos juizados especiais. O consumidor se torna mais consciente dos seus direitos, né? Os próprios tribunais divulgam isso. Então, naturalmente, você vai ter, dentro de uma população que é mais consciente dos seus direitos, uma tendência de que haja mais demanda se o direito dela for desrespeitado. Né? Então, é um movimento natural. O que não pode é o seguinte, você distorcer isso, esse fato, como se fosse a causa do problema, porque a causa do problema não é essa. E vem sendo distorcido, né? Porque com alguma frequência a gente vê esse tipo de notícia, vinculando o preço da passagem aérea, dos serviços que são oferecidos, ao excesso de demandas. E a gente tem efetivamente muitos problemas, né, a mentira das companhias aéreas, Betânia, é o seguinte, olha, quando eles foram lá iniciar a cobrança de despacho de bagagem, havia uma promessa de que o valor da tarifa iria baixar muito, porque, né, teve uma discussão muito grande no Brasil, porque antes você podia despachar uma bagagem até 23 quilos gratuitamente, estava incluído no preço da tarifa. Aí depois começaram a cobrar. Né? Não, vamos cobrar porque não é justo com quem não despacha bagagem. Pagar uma tarifa cara, sendo que ele não despacha bagagem. E isso acontece no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos, ok, beleza. Não baixou. Continua a tarifa cara. Rondônia, para você ter ideia, Rondônia está com um problema sério no setor aéreo, por conta de que eles alegam alta litigância lá, porque lá tem muito cancelamento de voo, atraso de voo, por conta da questão climática. Região amazônica, tal, né? Às vezes a aeronave não consegue pousar, não consegue decolar. E aí eu já vi preço de passagem, Betânia, do Rio de Janeiro para Porto Velho, 13 mil reais. 13 mil. Não há o que justifique isso. Verdade. Eu estava batendo um papo desse com um promotor de justiça, amigo meu, que ele, inclusive, hoje ele está no conselho, no CONAMP, né, em Brasília, e ele, inclusive, que autoriza viagens de membros do Ministério Público. Ele falou, Vitor, outro dia eu autorizei uma viagem que a pessoa sai de Brasília para Washington, nos Estados Unidos, a passagem foi 4 mil reais. Então, por quê? Que você voar de Brasília para Washington é 4 mil e de Porto Velho para o Rio é 13 mil. Internamente, né? Né? Com certeza. É um absurdo. E a ANAC fiscaliza isso? Ela tem essa possibilidade? Está dentro da esfera de competência da ANAC ou seria da esfera do PROCON? Como é que fica isso? Betânia, a ANAC, né, ela é por excelência, o órgão que regula a aviação civil de uma forma geral. O problema é que preço é muito complicado você determinar, né, impor limites, porque o mercado não permite isso, porque é normal que você tenha variações de preço. No Brasil, a gente não tem sistema de tabelamento. Né? Mas o Código de Defesa do Consumidor, ele tem um dispositivo no artigo 39, que é o inciso, não me recordo agora se é o 10, mas está lá no artigo 39, dentre as práticas comerciais consideradas abusivas. Elevar o preço de produtos e serviços sem justa causa. Porque oscila demais, né, Vitor? Porque qual que seria a justa causa para a elevação de preço? Olha, você tem um aumento no preço do insumo daquela atividade, tributação, né, algum outro fator, insumos em geral e tributação justificam, né, a variação de preço. Agora, você
talvez de forma especulativa, meramente especulativa, uma passagem que, por exemplo, se você acompanhar, em média, quanto custa um trecho aí de Manaus para São Paulo? Olha, custa R$ 2.500. Uhum. E aí, de repente, a passagem está 10 mil, que é preço de executiva para voo internacional. Uhum. Teria como, se quisessem, fazer uma fiscalização, mas por que está isso daí? Né? Teria, em tese teria. Mas o mercado, o próprio judiciário evita intervir nesse tipo de questão dentro do desenvolvimento empresarial. Entendeu? Mas a ANAC poderia sim fiscalizar, assim como fiscaliza, né, a regularidade da empresa, se as aeronaves estão em Sim, ordem, a né, manutenção, manutenção, toda essa exatamente, parte. regularidade documental. Mas o PROCON, ele também pode intervir em algum sentido? Assim, existe algum meio do passageiro fazer uma reclamação diretamente junto ao PROCON ou não tem dado em nada, teria que buscar mesmo a via judicial? Não, tem sim. Inclusive a Senacom, né, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, ele informou recentemente que existe até um índice relativamente alto de resolução de demanda na via administrativa, através daquele serviço consumidor.gov, né, que é um portal do Ministério da Justiça. E o PROCON também pode, ele tem poder de polícia, né? Porque é um órgão, normalmente os PROCONs são vinculados ao quê? À administração pública. E é próprio da administração pública o poder de polícia. É uma característica, uma das principais, né? Então pode, o PROCON, e isso acontece às vezes, né? Os PROCONs vão aos aeroportos para poder fiscalizar como está sendo o atendimento ao consumidor e verificando alguma irregularidade operacional, alguma coisa desse sentido, algum desrespeito ao direito do passageiro, que seja inclusive baseado na própria resolução 400 da ANAC, o PROCON ele pode aplicar multa. Tem lá sanções administrativas, lá no artigo 55 do Código de Defesa do Consumidor, você tem lá uma gradação, né? Desde uma multa simples e, para casos mais graves, até a suspensão da atividade durante um determinado período. Entendi. Na prática, eu nunca vi isso acontecer, não. Mas o PROCON faz isso. Ele tem competência, é um serviço de defesa do consumidor. Então, o consumidor que tiver um problema aéreo, ele pode se dirigir ao PROCON, formalizar uma reclamação, né? Alguns PROCONs, inclusive, eles estão vinculados ao serviço do consumidor.gov. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, o PROCON estadual, quando você faz a reclamação do consumidor.gov e você vai baixar o relatório da sua reclamação no computador, vem com timbre do MP, do Ministério Público de Minas Gerais. Porque é o Ministério Público de Minas Gerais que controla a atividade do PROCON estadual. Entendeu? Entendi. Então, existe aí esses convênios, essa malha, né? Essas interligações aí entre órgãos da administração pública e o governo federal. Que é uma atuação importante, né, para evitar que aconteça, né? Sim. No sentido de atuar na prevenção, exatamente para evitar tanto desgaste dos passageiros, né? Eu acho que não tem ninguém que tenha feito uma viagem aérea que não tenha passado por algum problema. É impressionante como a gente realmente tem uma série de questões, né? E aí eu até queria te fazer algumas perguntas assim mais objetivas de como o advogado pode atuar, né, no sentido de defender aí os interesses do seu cliente, um passageiro que tenha sofrido algum tipo de prejuízo em virtude da sua viagem. Por exemplo, mala extraviada, né? É um assunto muito recorrente. E aí, minha mala extraviou, foi violada. O que eu devo fazer? Como proceder? Você falou da advocacia, né? Assim, como que o advogado atua nesse nicho, né? Na verdade, é um subnicho do direito do consumidor, que eu sempre falo que é muito interessante, inclusive, Betânia, quem está acompanhando, o direito passageiro ele é ainda pouco explorado, por incrível que pareça. Existe uma enormidade de problemas que acontece todos os dias, mas muito advogado despreparado para atuar nessa área. Então, é um nicho interessante, porque é um nicho, primeiro, escalável,
você pode trabalhar com demandas em massa, né? Você vai poder cobrar do seu cliente, porque na maioria dos casos, né, quem viaja de avião, viajar de avião não é barato, Não, né? Vai ter dinheiro para pagar o honorário. Então, verdade. são processos que você não tem necessidade, por exemplo, de audiência de instrução, Tudo julgamento antecipado do mérito, né? julgamento antecipado, não tem necessidade de prova pericial. Então, são processos que andam muito rápido. Então, promove uma rotatividade, né, de capital no escritório do advogado. Agora, essa questão da mala que você perguntou é um dos problemas mais recorrentes. Sim. Né? Você tem extravio, que vai desde o extravio temporário, né, em que a bagagem ela é em algum momento restituída ao passageiro, até extravio definitivo. E aí, o que é importante, né, saber? A resolução 400 da ANAC, ela prevê que assim que o passageiro detecta o extravio, eu não sei se o pessoal já reparou, quem está acompanhando já reparou, na esteira do aeroporto tem um horário em que aparece lá a última mala foi colocada nessa esteira na hora tal. Uhum. Porque quando o pessoal lá de solo, né, de rampa, vai ali colocando a bagagem, eles têm que ir, quando coloca a última ali, eles têm que parar um cronômetro, tipo um cronômetro. Eles têm que marcar o horário, que a última mala foi deixada ali. Beleza. Você chegou lá, tá a esteira rodando, sua mala não. Nada da sua bagagem. Pra ter Quer dizer, um frio qual na é a primeira, barriga, né? qual a primeira providência? Se dirigir ao balcão da companhia aérea no aeroporto. Uhum. E lá, você solicitar um formulário que chama RIB, Relatório de Irregularidade de Bagagem. Aconteceu comigo recentemente, numa viagem, em maio desse ano, eu fiz de forma eletrônica. Né? Lá na empresa que eu estava viajando era eletrônica, era na internet. Como é que é feito esse RIB? Você vai descrever, primeiro, a sua mala, né, as características externas dela, físicas. Né? A mala é uma mala preta, com a alça assim, tem uma fita, tem um adesivo, sei lá, tem uma rodinha quebrada ou algum descascado. Enfim, você vai relatar o que tem ali dentro. Ó, tem roupa, tem relógio, tem cosmético, né? Vai relatar o que estava na mala. E aí, a partir disso, a companhia aérea vai iniciar a busca pela bagagem. Né? E aí, sendo voo doméstico, tem 7 dias para devolver para o consumidor. Né? A partir disso, já vai ser dado como extravio definitivo. Para voo internacional, esse prazo é de 21 dias. E eu acho esses prazos muito engraçados, porque você imagina, você vai para uma viagem internacional, igual eu fui, que durou uma semana. Imagina que a minha bagagem tivesse extraviado na ida. E aí a companhia aérea ia estar dentro do prazo para me devolver a mala, só que eu ia ficar sem mala, ia ficar sem casaco, ia ficar sem nada. Né? Então, devolver, já tinha acabado a viagem. Acabou a viagem, eu não tive que comprar roupa, gastei, não sei o quê, né? Imagina uma situação dessa. Então, mas enfim, são os prazos que estão na resolução 400 da ANAC. Então é importante fazer esse relatório, sempre o consumidor se documentar. Tá? Porque existe, Betânia, um certo protecionismo velado da ANAC em relação às companhias aéreas. Por que eu falo isso? Porque nessa resolução, ela tem um dispositivo que fala que qualquer ocorrência que você passar num voo, você tem direito de ser informada por escrito. Uhum. Só que na resolução fala, vírgula, se o consumidor assim exigir. Olha, isso tinha que ser obrigatório. Né? Sim, com certeza. Porque eu costumo falar o seguinte, quem que conhece qual consumidor sabe que existe a resolução 400 da ANAC? Quase você não nenhum. no braço. Né? Aí o camarada chega e sofre um problema lá no aeroporto, está lá no meio do estresse, tentando resolver, e não sabe que tem direito de exigir da companhia aérea que, olha, o meu voo atrasou por quê? Qual foi o motivo? Você tem que isso chama relatório de contingência. Uhum. Olha, atrasou por isso aqui. A causa foi essa. Por exemplo, a manutenção não programada da aeronave. Atrasou porque o clima não está contribuindo, fechou o tempo, ou atrasou por razões de tráfego aéreo intenso,
Ah, cancelou o voo. Cancelou por quê? Por isso, isso e isso. Sofri um overbooking. Por que que eu sofri um overbooking? Por isso, isso e isso. Né? Tem que, mas isso é um direito do passageiro que ele tem que exigir. Né? Ele tem que E saber que ele tem não para poder sabe. exigir. E ele Sim. não sabe, entendeu? Mas, ô Vitor, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos imaginar que em 7 dias, então, por exemplo, no caso de um voo doméstico, a minha bagagem seja devolvida. Ainda assim, a jurisprudência vem se posicionando no sentido de que eu teria uma indenização, porque eu fiquei 7 dias sem a minha bagagem. Como é que fica essa situação? Como é que está essa situação na jurisprudência? Sim, o que acontece, Petânia? Você tem muitos casos, né? Casos assim, como é que eu vou dizer? Bem pontuais, assim, bem característicos. Recentemente eu li uma notícia, por exemplo, de um casal de noivos que casou com a roupa do corpo. Nossa. Eles, para salvo engano, são de Brasília e iam casar em Santos. E aí pegaram o avião e a roupa deles, o vestido da noiva estava na mala dela e o terno do noivo na mala dele. Desespero da noiva, né? O casamento ia ser no dia seguinte. E aí, cadê a bagagem? Cadê a bagagem? Localizava e tal. Casaram com a roupa do corpo. Eles vão dando moral claríssimo. Claro. Né? Um momento da sua vida ali que não vai voltar. Exatamente. Não é um mero aborrecimento. Não é um Não, de jeito nenhum. transtorno, né? Então, normalmente gera sim, o extravio da bagagem gera dano moral. Você pensa bem, você está voltando de uma viagem, né? Existe uma tendência dos juízes, quando você está voltando, de não considerar que há dano moral. Porque você vai estar chegando em casa, você vai ter seus pertences ali. Poxa, mas não é assim. Não. Imagina, você foi para a Disney, e aí você comprou lá um monte de brinquedo, né? Você comprou souvenir para trazer lá para sua família, para o seu Roupa, sobrinho, tudo. roupa, né? E aí chega, cadê? Né? Existe uma frustração, né, que vai além da normalidade, Com além do certeza. mero aborrecimento. No meu caso, por exemplo, era véspera do Dia das Mães. Eu estava voltando da viagem, cheguei no sábado, no domingo era Dia das Mães, e eu estava trazendo presente para dar para minha mãe, para minha irmã. Eu falei, poxa, cara, me bateu uma frustração mesmo, e eu falei, pô, você fica naquela coisa, pô, acho que elas vão gostar, né? É um negócio Sim. bacana, diferente. Então, assim, normalmente, majoritariamente, existe reconhecimento de dano moral, sim. Tá? E em casos mais graves, nós tivemos na Olimpíada agora uma tenista brasileira que a raquete dela extraviou. Né? E outra coisa que eu chamo a atenção dos advogados, você pode, dentro do subnicho, subnichar. Por exemplo, vou advogar para atleta. Imagina, Betânia, um atleta que tem a bagagem extraviada, com Prejuízo equipamentos, absurdo. né? E aí E além tem do dano moral, como fica o dano material, Vitor? Porque isso como apurar o que você está dentro, que você tem dentro da bagagem, por exemplo? Você não é capaz de provar isso? é interessante, é muito interessante. A gente tem várias coisas para falar disso. Ó. Vai depender, primeiro, se o voo é internacional ou doméstico. Por quê? Para voo internacional, o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que eu digo uns 2 anos atrás, quem quiser pesquisar aí, dá uma olhada no tema 210. O STF fez uma separação dizendo o seguinte: para voo internacional, você vai aplicar as regras dos tratados internacionais, de que o Brasil seja signatário. Quais são esses tratados? Convenção de Varsóvia e Convenção de Montreal. Essas convenções, elas prevêem uma limitação na indenização por extravio de bagagem. Como é que funciona essa limitação? O máximo que o passageiro consegue receber são 1.000 direitos especiais de saque. Chama DES. Esse direito especial de saque ele é calculado com base na média do câmbio das 4 principais moedas do mundo, né? Euro, dólar, libra e o iene japonês. No Banco Central, isso aí, o pessoal fica doido quando eu falo isso, está falando no Banco Central, na internet você coloca lá direito especial de saque, como calcular. Que ele tem um câmbio, todo dia ele varia. Mas vamos botar aqui em números redondos.
dá mais ou menos um direito especial de saque, é o equivalente a R$ 7. Uhum. Tá? Tem dia que está R$ 6,90, tem dia que está 7 e pouco, vou botar R$ 7. Isso para quando o passageiro não fizer declaração especial de bagagem. Porque existe uma ressalva dentro do próprio tratado, no artigo 22 da Convenção de Montreal, dizendo que esse valor, essa limitação de 1.000 direito especial de saque, não será observada quando o passageiro fizer a declaração de conteúdo. Então, olha, qual a recomendação? Você está levando alguma coisa mais cara na mala? Ou a sua mala mesmo é cara, é uma mala de grife, alguma coisa? É verdade, às vezes a própria mala. É, a própria mala. Faz a declaração de bagagem. Chega mais cedo no aeroporto. Ó, voo internacional, você tem que chegar, hoje, salvo engano, não sei se são 3 horas ou 2 horas, não lembro. Mas, enfim, chega antes, fala, procura a companhia aérea, fala, quero fazer declaração especial de valor. E aí vão te levar para uma sala, né, vai abrir sua mala, a pessoa da companhia aérea vai conferir ali o que tem ali dentro e tal, para você não correr esse risco de extraviar uma mala com muita coisa valiosa dentro e ter a sua indenização limitada. Existe na jurisprudência, para esses casos em que o consumidor ele não declarou valor, alguns juízes, mas isso não é muito comum, tá? Alguns juízes aplicam uma teoria chamada teoria da redução do módulo da prova. Como é que funciona essa teoria? É exatamente para esse tipo de caso. Aconteceu um problema que você está com uma dificuldade extrema de comprovar o seu direito, mas com base num juízo de verossimilhança, o juiz ele pode modular a prova e julgar a favor do consumidor. Isso é muito comum nas ações de consumo. Por exemplo, não é possível inverter o ônus da prova, mas aí o juiz aplica essa teoria da redução do módulo da prova, que aí ele vai pegar no conjunto, né, com base num juízo, não num juízo de certeza, que não é num juízo de instrução. Né? Na instrução probatória, o juiz vai formar a convicção dele com base na certeza e vai sentenciar com base na certeza, né? Que é diferente quando ele dá a tutela de urgência, que é no juízo de probabilidade. Essa teoria ela é baseada no juízo de probabilidade, verossimilhança. Então, é desejável que o advogado que atue nessa área conheça essa teoria, domine essa teoria da redução do módulo da prova. Tá? Então, você vai ter, resumindo, no voo internacional, a limitação da indenização para bagagem, mas para dano moral, não. Para dano moral, vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Então, isso o próprio STF também fez essa modulação. E o STJ chancelou. Para voo doméstico, aplica CDC na integralidade. Né? Não tem limitação de bagagem, dano moral também, tudo é Código de Defesa do Consumidor. Então, o juiz vai entender o valor que ali no caso concreto ele achar devido. Sim. Porque essa é uma questão importante, né? A gente às vezes carrega, geralmente quando a gente viaja, a gente carrega o que a gente tem de melhor, né? As nossas melhores roupas, os nossos melhores sapatos, bolsas, a gente quer estar bem na viagem, né? E exato. Você vai Agora, pegar o que você tem de melhor. Vale também, Betânia, a boa-fé do consumidor, né? E hoje é muito fácil também, né? Os juízes estão de olho em rede social. Né? Se você chegasse, não, na minha mala tinha um perfume de R$ 3.000, não sei o quê, tinha roupa tal, o juiz vai lá abrir seu Instagram lá e vai ver o que você veste. Né? Se aquilo é condizente com o que você está alegando. Verossimilhança, né? Nas suas alegações. Exatamente. Ô, Vitor, deixa eu te perguntar outra coisa. Em relação a atraso de voo, como é que fica isso? Em que situações o consumidor vai ter direito a uma indenização? Outro dia mesmo eu vi uma notícia dizendo que uma pessoa recebeu uma indenização porque por conta do atraso no voo não conseguiu chegar no velório do avô. Por exemplo, perdeu o velório do avô. Então, como é que fica isso? Então, em regra, Betânia, a própria resolução da ANAC, a 400 da ANAC, ela estabelece algumas regras para atraso de voo. O atraso, quando ele é superior a 1 hora, o passageiro já tem direito à facilidade de comunicação. Né? Então,
a companhia aérea tem que disponibilizar ali, telefones, né, internet, enfim, tem que facilitar a comunicação do consumidor. Quando já é superior a 2 horas, a companhia aérea ela tem que fornecer alimentação para o passageiro e também comunicar a cada 30 minutos o status do voo. Se ainda está atrasado, ou então se vai haver o embarque, né? A cada 30 minutos tem que ficar comunicando ali. Já para atraso superior a 4 horas, caso o passageiro não esteja na cidade onde ele reside, ele tem direito a uma hospedagem. E aí a companhia aérea tem que colocar ele no hotel, né, ou algum outro tipo de hospedagem, e fornecer o traslado também, né, até o hotel, depois do hotel até o aeroporto, até o horário do novo embarque. E, enfim, o que acontece? Para situações, tem algumas situações, quando é o atraso simplesmente, né, existe só um atraso e o consumidor não comprovou que esse atraso ele se desdobrou em outras situações que causaram dano. Normalmente, o judiciário não defere indenização por dano moral. Entendi. Tá? Agora, igual esse caso que você, né, relatou aí, isso é comum, você acha vários na jurisprudência, pessoas que perdem funeral. Funeral de parente, né, de mãe, de pai, de filho. E, inclusive, nesses casos, o dano moral ele é até considerado in re ipsa, ele é presumido. Né? Porque não precisa de você ficar demonstrando para o juízo a dor que você sentiu por perder o seu pai, por exemplo. Né? Outros casos, pessoa que perde tratamento de saúde. É muito comum no Brasil, a gente tem vários municípios maiores, igual Rio de Janeiro, São Paulo, as capitais, né? Onde estão concentrados alguns serviços médicos, por exemplo, que não são oferecidos no interior. Então a pessoa muitas vezes sai lá do Nordeste, sai do Sul do Brasil para vir aqui para o Sudeste, para São Paulo, para o Rio, fazer um tratamento, fazer uma cirurgia, e por conta de um atraso de voo, não chega. Né? E às vezes perde um concurso público, né? Uma entrevista de emprego. Exato, concurso público. Teve um que eu tomei contato, que foi o cara de Florianópolis, ia fazer concurso para delegado em Belém, sofreu overbooking, e aí que tá, aí que é interessante, ele sofreu overbooking, a companhia aérea adotou todos os procedimentos que estão na resolução 400 da ANAC. Ofereceu a compensação para ele, ofereceu reacomodação, só que a reacomodação não atendia ele, porque era só no dia seguinte. O dia seguinte era o dia que ele ia fazer a prova. Não chegaria a tempo. Ele não chegaria a tempo. Então, quer dizer, mesmo a companhia aérea tendo prestado assistência, ele sofreu um dano concreto. Sim. E é isso que é importante, né? Eu chamo a atenção sempre do advogado para isso. Você quer advogar nessa área, é imprescindível, cara, você conhecer as resoluções da ANAC, principalmente a resolução 400 e a 280, que falam dos passageiros com necessidade de assistência, né? São os penais. Porque simplesmente eu vejo muito advogado perdendo o processo e consequentemente, ficando frustrado, porque, olha, o voo atrasou 2 horas, ele foi lá e lascou o processo da companhia. Não comprovou que aquele atraso se desdobrou em outros eventos, né, que causaram dano. Então tem que ter o domínio dessa parte regulatória, o domínio do Código de Defesa do Consumidor, conhecer os tratados internacionais que regulam o transporte aéreo internacional, né? Não é simplesmente assim, chegou no escritório, aquele advogado pega tudo, né? Faz tudo. A chance de se dar mal é muito grande. Né? Verdade. E essa questão da passagem de volta, por exemplo? Eu perdi a passagem de ida. Como é que fica a questão da volta? Esse aí é o no-show, né? Isso também é considerado a prática comercial abusiva. Porque, olha só, você remunerou a companhia aérea. Eu comprei uma passagem, imagina, eu comprei uma passagem de Juiz de Fora para São Paulo. Ida e volta. Quer dizer, remunerei os 2 trechos. Exato. E, por algum motivo, eu não resolvi não viajar na ida, né? Tive que adiar, alguma coisa assim, resolvi de carro depois.
né? Ou fui de ônibus e resolvi voltar de avião. Na hora que eu resolvo voltar de avião, eu sou impedido de embarcar. Ah, não, porque você não compareceu no voo de ida. Olha, isso é enriquecimento sem causa, Com certeza. né? Porque a companhia aérea não te devolve o dinheiro. Essa é Uhum. a regra esdrúxula, né? Mas eles fazem isso porque eles querem voar com o avião lotado, eles querem vender o máximo de passagem que é Sim. possível. E é prática abusiva e gera dano moral, está consolidado na jurisprudência do STJ. Ah, tem direito ao dano moral. Tem direito a dano moral, gera dano moral. Uhum. Uma outra questão, Vitor, que está muito assim, sendo muito tratada nas redes sociais, vira e mexe a gente vê algum tipo de notícia sobre esse assunto, é a questão de levar animais, né? Levar os pets, às vezes, né, de auxílio. Como é que Sim. é essa regra, né? Quando é que a empresa aérea ela pode impedir, por exemplo, o passageiro de ingressar na aeronave com um cachorro de apoio, né? Como é que fica isso? Pois e esse tema ele ganhou uma proporção muito destacada, Betânia, na pandemia, Uhum. né? A pandemia, ela promoveu essa coisa. Muita gente que, por exemplo, morava sozinha, resolveu ter um bichinho de estimação, né? E pessoas que têm problemas como depressão, autismo, Isso. acaba encontrando nos animais exatamente esse suporte emocional, né? Isso tem comprovação científica, tanto é que você tem já há várias décadas no Brasil a ecoterapia, né? Pessoas que sofrem acidentes, pessoas que têm síndrome de Down, fazem tratamento com cavalos, né? Uhum. Aprendendo equitação, né? Que na verdade é uma ecoterapia, não é equitação, é ecoterapia. Uhum. Mas os animais, existe comprovação científica de que eles causam essa alteração nos neurotransmissores, né? E trazem sensação de bem-estar para a pessoa. E aí começaram a aparecer os casos, né? De pessoas que tentavam embarcar com o animal e era impedida. Nós só tivemos regulamento sobre essa questão agora, recentemente, através de uma portaria da ANAC, portaria 12.300 e... Nossa, eu sou péssimo para número. Portaria 12.000 alguma coisa. Né? Só o pessoal que está acompanhando, coloca no Google lá, portaria ANAC transporte de animais. A ANAC, assim, ela não fez muita coisa, não. Tá? Uhum. Porque não existe uma obrigatoriedade da companhia aérea, por lei, de transportar animais. Uhum. Se a companhia aérea falasse, olha, eu não transporto animal, nenhum tipo, tá? Não transporto. Não tem, isso não é nenhuma ilegalidade. Mas se ela oferecer o serviço, vai cair na regulação da ANAC. O que acontece? Tem que ter um bom senso por conta do consumidor também, né? Porque normalmente a companhia aérea transporta o quê? Cachorro e Sim. gato. Dentro da cabine, como é que funciona? Normalmente as companhias aéreas transportam animais de até 10 quilos, animais pequenos, né, que caibam dentro de um kennel, da caixinha, para ela ir debaixo do assento da frente, igual a gente coloca a mochila, Uhum. assim que eles são transportados. E aí começaram a surgir os casos. Ah, mas o meu animal é um coelho, o meu animal é um hamster. A gente teve um recente de uma passageira que tem um furão, né? Mas que é o bicho de suporte dela. Então, o Uhum. que acontecia? Só estavam conseguindo transportar com decisão judicial. Entendi. E a ANAC veio agora e regulou. Né? E aí você tem que cumprir, lógico, uma série de requisitos sanitários. Né? Tem que ter um documento do veterinário atestando, primeiro, que o animal suporta a viagem. Porque, por exemplo, aconteceu com aquele cachorro Joca, Sim, né? é. Que ele foi para Fortaleza. Isso. O veterinário tinha liberado ele para um voo mais curto do que de São Paulo para Fortaleza. Ele estava Uhum. indo para Sinop, salvo engano. E tem alguns procedimentos aí, as questões procedimentais, que eu acho que as companhias têm que, a ANAC tem que rever isso também. Vou falar disso. E, quer dizer, você pode transportar, mas
existe um limite de animais por voo, né, que a companhia pode impor. Tem companhia que fala assim, olha, eu só transporto 2 por voo. Uhum. Né? Outras, não, só transporto 1. Agora, se for um cachorro grande pra caramba, né, tá tendo uma briga agora, recentemente, a Latam foi até o STF para impedir uma mulher, né, que tem um cachorro de suporte emocional, mas ele é de raça grande. Então, quer dizer, você tem que pensar também, lógico, de forma coletiva, porque você está num ambiente ali que, por exemplo, pode ter pessoas alérgicas, né? Imagina eu ter alergia a pelo de animal e vai viajar do meu lado a pessoa com cachorro ou Sim. com gato, né? Óbvio, você não pode querer transportar animais exóticos. Ah, não, eu quero transportar a maritaca, né? Eu tenho uma maritaca de estimação. É, Imagina que é berrando no avião, né? verdade. Ou então até um pincher, né? Eu até brinco nas viagens, mas o pincher ele é um demônio compacto, né? Um bicho que é, né? Que não existe, né? Mas um pincher dentro do voo, né? Eu tô Tem brincando. que ter bom Mas, senso, né? tem que ter o bom senso, tem que ter o bom senso. Agora, a companhia aérea também, se ela resolve explorar esse transporte, porque ela é remunerada, logicamente, tem que haver alguma estrutura mínima. Esse caso do cachorro, por exemplo, do Joca, o que me chamou muita atenção foi o seguinte: a companhia aérea detectou que o cachorro chegou lá em Fortaleza e já embarcou ele de imediato para São Paulo de novo. Então, na prática, né, ele passou mais ou menos 8 horas dentro do avião, Uhum. porque era um cachorro, era um labrador, e o labrador, por ser grande, ele ia no compartimento de carga, Sim. dentro do cânion, com água e tal. Só que você tem que considerar, Betânia, que o bicho ali, numa situação de estresse, ele não vai beber água, ele não vai comer. Então, quer dizer, teria que ter uma área nos aeroportos em que, olha, aconteceu esse problema, olha, veio o cachorro por engano para cá. Solta ele naquela área ali, para ele, né, É. respirar, para ele tomar um ar, para ele comer, se alimentar adequadamente, beber água, né? Então, acho que falta essa estrutura, né? Mas o direito, ele existe. Assim, se a companhia oferecer o serviço, né, o consumidor, ele tem o direito de transportar. Algumas, vi um caso recente da TAP, que não quis deixar de jeito nenhum transportar o animal, e falou, inclusive, que só deixaria embarcar com uso de força policial. Porque tinha decisão judicial, não Uhum. respeitaram e falaram, não, só entra se a polícia vier aqui. Né? Eu, se fosse juiz, não teria o menor problema. Então, que vá a polícia. Isso. Bota esse bicho dentro do avião. Porque decisão judicial, se estão certo ou É errado, para ser tem que ser respeitada. cumprida, né? É para ser cumprida. Né? Ah, não, não vou cumprir. Poxa, aí não. E você está jogando fora das regras do Estado democrático de direito. Sim. Não Verdade. concorda com a decisão? Recorra. Né? Agora, tem ali, você não pode desrespeitar um magistrado. Ô, Vitor, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Essas ações que estão pipocando agora no Brasil, dessas empresas de turismo que vendem pacotes atrelados a ofertas promocionais de voo, teria como responsabilizar a companhia aérea? Porque às vezes cancela-se o pacote, já com a hospedagem ali reservada, mas não tem o voo promocional. Como é que fica essa situação? Como é que funciona? O STJ ele é pacífico, Betânia. Que, por exemplo, a agência de turismo, né, aqui eu falo agência no sentido amplo, Uhum. aqui incluindo as operadoras de turismo também, elas só são responsabilizadas, né, quando elas vendem o pacote, quando ela comercializa o pacote de viagem. O que isso quer dizer? Quando ela organiza a viagem. Porque é diferente, por exemplo, eu entrar no site de uma agência agora, eu vou lá, escolho a companhia que eu quero viajar, o horário, o dia, etc., né? E simplesmente eu escolhi comprar numa agência por comodidade, porque Uhum. era mais fácil, alguma coisa desse sentido, tinha alguma promoção, desconto. E agora, se eu vou comprar um pacote e tá lá, olha, você vai viajar, você vai ficar no hotel tal, você vai viajar pela companhia A, B ou C, quer dizer, é a agência que está escolhendo aquele parceiro contratual. Uhum. Nesse
caso, ela pode ser responsabilizada, juntamente com a companhia aérea. Se acontecer um dano, né, igual nesse julgado do STJ, que é o leading case, né, que firmou esse entendimento da não solidariedade, foi um caso de extravio de bagagem. Uhum. E aí a pessoa colocou no polo passivo a agência e a companhia aérea. Só que a pessoa tinha só comprado a passagem na agência. E aí o STJ, até achei o voto do ministro muito inteligente, que ele fala, olha, ela prestou o serviço dela 100%. Te vendeu a passagem. Te entregou a passagem, o seu localizador, a sua reserva e tal. Agora, aconteceu o problema lá na frente com a companhia. Né? Agora, diferente de quando ela organiza a viagem, para tornar essa viagem mais barata, ela pega um voo mais barato. Qual que é o mais barato hoje? É nessa companhia aqui. Qual que é o mais barato hoje? É esse aqui. E aí monta esse pacote para você. Sim. E aí acontece um problema aéreo, ou até um problema no hotel, a agência vai responder nesse caso. Porque ela selecionou aquela sociedade empresária como parceira contratual dela. Uhum. Né? Que aí, entre sociedades empresárias, aí você vai discutir culpa, né? Culpa em eligendo, culpa em vigilando e tal. Agora, para o consumidor não interessa. No CDC você não discute culpa no contrato. Uhum. Só mais uma pergunta, então, Vitor. Eu sei que o nosso tempo está terminando, mas só mais uma pergunta que eu gostaria de fazer. No voo internacional, se, por exemplo, o aeroporto for fechado por ordem da autoridade daquele país, e aí você é impedido de embarcar de volta para o Brasil, por exemplo, você fica lá preso no aeroporto. A companhia aérea, ela tem alguma obrigação com esse passageiro? Ela vai ter que dar alimentação, ela vai ter que fornecer hospedagem, ou não, porque ela não deu causa a esse atraso, a esse voo que não aconteceu? Então, aí, nesse caso, você tem a jurisprudência, ela não é pacífica, tá? Você tem entendimentos no sentido de que isso seria um caso fortuito interno, porque a companhia aérea deveria estar dentro da capacidade de previsibilidade dela, fechamento de aeroportos, tá? Mas você tem também uma parcela da jurisprudência que entende que não, que como é um ato de autoridade, a companhia aérea não vai responder porque ela não tem nenhuma ingerência sobre aquilo ali. E aí vai considerar que é o quê? Fortuito externo. Né? O que é o fortuito interno? O fortuito interno é aquele caso, aquele fato que acontece que ele pode ser imprevisível, ou ainda que previsível, ele é inevitável, né? Mas que ele integra o risco operacional daquele fornecedor. Então, o fornecedor ele assume aquele risco, porque ele quer lucrar, é mais interessante para ele, olha, existe esse risco? Existe, mas a possibilidade de lucro compensa esse risco, né? Agora, quando é um fortuito externo, ele está relacionado ao que? Ao fato que ele não tem ligação nenhuma com a atividade do fornecedor. Tá? Então, aí, nesse caso, os tribunais são meio divididos. Vai depender muito do julgador que for apreciar essa questão. É a mesma coisa com greve. Né? Você teve a greve geral na França, um tempo atrás, que atrasou voos, né? Foi um caos no transporte. E eu vi julgados dessa época considerando que a greve era fortuito interno, que greve não está enquadrado como caso fortuito externo, mas outros julgados no sentido contrário, que era não, a companhia aérea, como é que ela vai? Teve uma greve geral na França, né? Como é que ela vai, que ingerência que ela vai ter sobre isso aí? Né? Enfim, aí fica a cargo do magistrado, né? Fica a cargo Agora, o advogado ele vai usar, né, o argumento que é mais favorável para o consumidor, para o cliente dele. Né, trabalhar. Por isso que é muito importante conhecer essas teorias também, né, de caso fortuito, de excludente de responsabilidade. O que você falou é um ramo muito específico, né? Dentro do direito do consumidor, um nicho muito específico. Mas um tema absurdamente interessante, né, Vitor? Extremamente rico. A gente poderia ficar aqui muito tempo discutindo várias questões ligadas a esse direito do passageiro aéreo e, assim, realmente um tema crescente, porque, como diz você, acho que cada vez também mais o brasileiro tem viajado, né, de avião, então mais pessoas sendo atingidas
por essa situação, um nicho interessante de mercado também para a advocacia, para quem atua no direito do consumidor, né? Uma pena o nosso tempo está terminando, Vitor. É sempre um prazer estar aqui com você, viu? Eu Depois queria a te gente marca. agradecer. Vamos com certeza. Vamos com certeza marcar, que você sempre enriquece muito. Aprendo muito com você todas as vezes. Quando eu saí daquela outra live que a gente fez sobre a perda do tempo, eu já fui logo peticionando num processo que eu tinha, tentando emplacar a teoria e emplaquei. Eu falei, ó, o Vitor me ajudando aqui, né? E Show aqui de bola. também, certeza, que ajudou a mim, ajudou a muita gente que está aí assistindo. Então, queria agradecer em meu nome, queria agradecer em nome do Fernando, em nome do Instituto de Direito Real, falar que é sempre um prazer muito grande te ouvir e aprender com você, viu? Muito obrigada e eu fico aguardando uma próxima. Prazer todo meu, Betânia. Né? Obrigado aí pelo convite. A gente marca outras lives aí. Manda um abraço para o Fernando aí, para toda a equipe aí do Instituto. Pode deixar. Agradecer ao pessoal que nos acompanhou aqui também, né? É Sexta-feira. verdade. Pessoal Né? Todo mundo já, guerreiro, né? Sexta-feira à noite. já está aí quase no limiar da sextada, né? Mas se for aqui na live, legal, bom demais. Fico muito, É muito isso feliz com aí. isso. Tá Obrigada aí, bom? pessoal. E, Vitor, aparecendo em Juiz de Fora, não deixa de falar, não. Deixa comigo. Beleza. Até a Obrigada, próxima. pessoal. Boa noite. Tudo de bom, Vitor. Até mais. Tchau, tchau, Betânia. Obrigado.